Eu quero saudar todos com a paz do Senhor. Amém? Como o André já falou, mas eu não quero deixar de reforçar o que nós vivemos nesse final de semana, e quero aqui honrar, acho que essa é a palavra, a pessoa do pastor Ademir, que organizou, que correu, que lidera, coordena esse grupo de obreiros de todas as congregações, há 4, 5 anos fazendo um trabalho de comunhão, de unidade, e o que Deus veio derramar nesse final de semana, acredito que nem ele esperava, e eu quero louvar a Deus por isso. Foi um momento precioso, nós recebemos muito de Deus, e as congregações, eu tenho certeza que estão recebendo um pastor renovado, despertado, novo, para um novo momento. Obrigado, pastor Ademir, pela tua doação, pela tua persistência, perseverança e êxito, qualidade em tudo que você tem feito conosco, congregações, né? Deus te abençoe. Queria te honrar com isso e dizer que você é muito importante para essa igreja, amém? É um grande homem de Deus, um grande mestre, um grande ensinador. Ontem nós ficamos umas 3 horas sentados, porque era intervalo de tarde, conversando com o pastor Ademir, eu e mais 2 irmãos. Gente, nós entramos fundo. Ele, né? Nós não. Ele entrou fundo. E eu disse: se um dia escreverem alguma coisa sobre mim, vão ter que escrever que foi instruído aos pés de Fleck. Muito bom, gente. Nós temos que valorizar os nossos da casa, né? Nós temos preciosidades aqui. Abra a tua Bíblia em Marcos 15. Assim como eu vejo no pastor Anderson, você muitas vezes pode até dizer para Deus, isso é profético que eu vou te falar agora, mas eu não tenho palavra, eu não tenho o que falar. Porém, quando tu te levanta e levanta as tuas mãos, é uma unção única que Deus te deu, não deu para mais ninguém dentro dessa igreja. Levanta as tuas mãos e proclame esse fogo que está no teu coração. Marcos 15. Se você veio hoje a primeira vez, eu quero dizer que essa mensagem, ela é uma mensagem mais para quem é já da igreja do que para quem está aqui hoje, quem sabe pela primeira ou segunda vez. Pode ser que uns 20% seja para você, mas 20% da palavra de Deus para a tua vida é suficiente para transformar ela, amém? Então, se você veio esperando uma palavra, você que é visitante, que não é da igreja, você vai receber essa palavra, e ela é suficiente para aquietar os teus temores, tenho certeza disso. E para nós, igreja, abre o coração, porque nós vamos fazer uma viagem com Jesus. Sabe por onde? Versículo 22. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Só esse versículo. Há um tempo atrás eu meditava e orava, e o Senhor, nada vinha de Deus para a minha vida. Se você é um pregador, e muitas vezes há expectativa em cima da tua vida, você quer ter palavra de Deus. Eu disse para o pastor Ademir, o meu maior temor de subir aqui, eu achei que o Jairo ia pregar, e eu pensei, estou livre, ele vai engatar agora, e eu não preciso. Não que eu não queira, mas eu tenho temor de trazer diante de uma igreja com 500, seja quantas pessoas for, 10 ou 5, algo que não edifique, algo que não some, algo que não agregue, e fazer você perder 1 hora do teu tempo. Isso não me cabe, eu não consigo chegar aqui de qualquer maneira, ou lá na congregação, lá na minha célula, e trazer algo que não seja relevante, irmãos. Sempre foi assim, esse é o meu grito, e esse é o temor, é o que me corrói. O salmista disse: o zelo com a tua casa me consumiu. E não tendo que receber de Deus, eu chorei por um tempo, umas semanas, e veio um pensamento: lições do Gólgota. E eu corri para a palavra de Deus, abri aqui onde fala sobre esse momento que Jesus caminha e é levado até o monte chamado Gólgota, o lugar da caveira, um lugar de dor, de tristeza, de amargura, de choro, de sangue, de morte,
e eu disse: mas como posso tirar lições de um lugar de dor, de tristeza, de uma caminhada para a morte? E o Espírito Santo me disse: pegue um papel e uma caneta, porque essa será uma das tuas melhores mensagens. E eu quero transmitir a você na essência daquilo que eu recebi para a minha vida. E eu separei aqui, olhando a palavra, a vida ou a lição tirada através de 7 pessoas. Eu nunca vi isso, eu nunca li sobre isso, eu nunca assisti nada sobre isso. O que eu recebi do Senhor e quero compartilhar contigo. 7 personagens dessa caminhada, 7 personagens que fizeram parte desse momento, daquela sexta-feira de madrugada até a sexta-feira 3 da tarde. Lições do Gólgota. O primeiro personagem que eu achei aqui e me trouxe lições profundas, preste muita atenção. Se você gosta de anotar, pode apontar, mas depois você assista lá no YouTube os passos, as lições, e sugiro que você se inscreva lá no canal da Comunhão Familiar no YouTube. Se inscreve lá, e aí você vai poder assistir todos os cultos. A partir da quinta-feira já está publicado lá. Culto de semana passada já está publicado no YouTube. Nós vamos transmitir as mensagens sempre por ali, então entra lá depois em casa, se inscreve lá. O homem que no versículo 15, chamado de Barrabás, é o primeiro personagem que o Espírito Santo me trouxe a lições para a nossa vida. E eu quero compartilhá-las com você nesse primeiro personagem. São 7, segura no banco aí, nós vamos dar uma passeada, não sei até que hora, já são 8, então não espere que o culto vai terminar 8h30, eu não vou pregar 25 minutos e ir embora. Levou bastante, muitos 25 minutos para preparar essa mensagem. Barrabás é uma tipologia da igreja. Barrabás representa um cara como eu, assim, bem igualzinho, alguém que deveria ser punido, mas não foi, alguém que deveria ser crucificado, mas não foi, alguém que era um arruaceiro, alguém que badernava a cidade, e diz ali que numa situação de mutim, sei lá, imagino que eles estavam num boteco e encrencaram e houve um homicídio ali, e Barrabás agora está preso por homicídio. Baderneiro, ladrão, homicida, não sei. Eu não sei qual é o teu problema com Deus, qual é o teu pecado com Deus, qual é a arte que você aprontou. Mas eu quero abrir um parênteses aqui. Barrabás deveria ser punido e não foi. Cristo recebeu a punição por causa dele. Você conhece a história, né? Está ali e o povo pede para que solte Barrabás e crucifique Jesus, porque era costume da Páscoa soltar alguém. Jesus assume a cruz de Barrabás, assume a morte dele. Barrabás para mim passa a ser uma tipologia da igreja, alguém que deveria ser punido e não é absolvido. Assim, ele merecia, porque era um assassino, era um bandido. Meu irmão, eu e você, eu abro um parênteses aqui dentro da minha mensagem, nas lições com Barrabás agora, para dizer sobre a graça e o amor de Deus. E se você nos visita hoje pela primeira ou segunda vez, não importa o que você fez, Deus não tem interesse em saber o quão maldoso você é, ou você foi. Nós como igreja também precisamos entender sobre o perdão dos pecados de Deus. Muitas vezes as pessoas dizem: mas o que eu fiz é muito grave, mas o que eu fiz é muito pesado, o que eu fiz não tem perdão diante de Deus, eu devo ser condenado. Não, meu irmão, a graça do Senhor Jesus, ela é abrangente, ela alcança a minha vida e a tua vida, alcançou, vai alcançar você também. Não interessa qual é o grau do teu erro, do teu pecado, não te condene mais, mas te prostre aos pés do Senhor Jesus e diga: errei, pequei, matei, adulterei, prostituí, eu não sei, mas querido, Deus tem mais interesse em te perdoar do que você tem em ser perdoado. Isso é forte. Se você tem um interesse em ser perdoado,
Eu sempre tive e tenho quando erro. Eu estou dizendo que Deus tem interesse maior em te perdoar, e quando você abrir a tua boca para confessar o Senhor ou para se arrepender, Ele não vai dizer mas, Ele não vai julgar, Ele não vai querer colocar sobre você uma penitência, Ele vai dizer: meus braços estão abertos e eu já te perdoei. Receba o perdão de Deus essa noite. Tire toda a culpa que estava sobre a tua vida. Eu já vi irmãos crentes em Jesus fazendo teologia aqui conosco. Aqui um dia uma irmã disse: eu pequei contra o Espírito Santo e não tem perdão. Deixa eu só dizer uma coisa para você: eu não conheço uma pessoa que pecou contra o Espírito Santo. Uma pessoa que pecou contra o Espírito Santo não vem num curso de teologia querer aprender de Deus, ela não quer saber de Deus, ela não está preocupada em ser perdoada. Uma pessoa que pecou contra o Espírito Santo, para ela não importa se Deus existe ou não existe, ela não tem interesse, ela seca, acabou. Ah, mas eu saí com 2 mulheres e 3 homens, não sei o que, ela me disse aquela pessoa um outro dia. Não importa, isso não é pecar contra o Espírito Santo, é um pecado grave, pode ser que você venha pagar a consequência por isso, mas tem perdão para você, porque Ele morreu pelos meus pecados e do mundo todo. Então não há o que você possa fazer que seja maior que os pecados do mundo todo. Barrabás recebe a libertação de Deus. Agora, um Barrabás livre da crucificação, sem se entregar para Cristo, é perda. Não foi livre, não teve ganho. Você já vai entender o porquê. Um Barrabás solto, esse Barrabás solto, sem se entregar para Cristo, foi perda. Era melhor ter ido para a cruz, porque lá na cruz teria uma oportunidade, ou não teria? Você lembra? São 2 personagens que eu já vou falar daqui a pouquinho. Se Barrabás tivesse ido para a cruz, ele tinha tido uma oportunidade de salvação. Eu não sei se ele foi salvo, a Bíblia fala que não, mas eu sei que se ele tivesse sido crucificado ao lado de Jesus, ele poderia ter reconhecido ele como rei e teria recebido o paraíso por herança. Teria ouvido do Senhor Jesus: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Glória a Deus. E a primeira lição que eu tiro do caminho do Gólgota é que ser crucificado com Jesus é melhor do que estar livre com o diabo nesse mundo. Ser crucificado ao lado de Cristo me dá mais lucro do que achar que eu estou livre com Satanás. Ali é perda, irmão, ali é prejuízo. Se você estava reclamando que você está sendo crucificado com Cristo, tem uma canção que diz, né? Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Você está doendo porque está sendo crucificado com Cristo? Pois eu digo para você: levanta a tua mão, dá glória a Deus, porque tem mais esperança para você do que aqueles que acham que estão livres sem Ele. Primeira lição que eu tiro é com Barrabás. Segunda lição que eu vi no caminho do Gólgota é um homem chamado Cirineu. E obrigaram a Simão Cireneu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Irmão, Cirineu não tinha nada a ver com a história. Cirineu é um personagem que estava trabalhando na roça, estava passando por ali para ir para casa, vinha do campo, tinha 2 filhos que a Bíblia faz questão de mencionar. Podia ter mais, menciona esses 2. Só queria chegar em casa, só queria dar um abraço na esposa, queria tomar um banho, trocar de roupa, se preparar para a Páscoa. Ele estava em Jerusalém, ele era um judeu, ele morava ali.
ele estava de passagem por ali. Queridos, esse homem, ele abriu mão do seu caminho, ele abriu mão do seu objetivo, do seu alvo, que era só chegar em casa naquela manhã, dos seus compromissos. Ele podia dar uma desculpa. Eu, se fosse Cirineu, eu ia começar a mancar. Não, eu sou brasileiro, irmão, você também é. Ia dar uma desculpa. Ou você também, jovem, já sentou no ônibus e quando entra alguém, você... Ah, só eu, desculpa, irmãos, poluído. Mas Cirineu não deu desculpa. Esse cara me encantou. Ele se prostrou e ajudou Jesus a carregar o problema. Naquele momento era um problema para Jesus aquilo ali. E as lições aqui com Cirineu são um pouco mais do que com Barrabás. Eu tirei 3 lições com Cirineu. Muitas vezes Deus levanta um estranho para fazer algo. Ele era estranho, irmãos. Não tenha complexo de inferioridade, que seja tudo quebrado agora em nome de Jesus. Ele era estranho para os discípulos, ele era estranho para a igreja da época, ele era estranho para todo mundo que era os religiosos ali, ele era até estranho para os soldados, ninguém conhecia ele, meu irmão. Ele era alguém que não fazia parte do clã de Jesus. Mas Deus tinha um plano na vida desse homem. Você já vai entender. Deus tem um plano, mesmo na vida daqueles que são anônimos, desconhecidos, que acham que não prestam para nada, que não são aí da turma dos bambambam, dos A ou dos B ou do C ou da internet. Você vai lá, você de repente cria um canal no YouTube como eu, coitadinho, só tem lá 150 inscritos. E aí eu olho, o David Leonardo tem 8 milhões. Glória a Deus por isso, que ele prega a palavra para 8 milhões de pessoas. Mas Cirineu não era, ele não era, irmão. Ele, se você não é visto pelo pastor, meu irmão, levanta a tua cabeça, porque tem um Deus que te conhece, tem um Deus que tem um chamado para você, que tem um ministério na tua vida, que quer te usar para alguma coisa no reino dele. A primeira lição que eu tiro com ele: quando Deus escolhe, Ele tira do caminho, Ele muda os objetivos, Ele tira da direção, Ele faz afunilar para aquilo que Ele quer, e Ele coloca exatamente na posição que tem que estar. Meu irmão, levanta a tua mão e dá glória a Deus, porque um dia Ele te viu passar perto dessa cruz, e Ele disse: chama ele, chama ela, chama aquela família, chama aquele outro. Um dia eu passei por aqui, Deus olhou para mim, e eu não imaginava o que está acontecendo na minha vida, mas Deus imaginava, Deus sonhava, Deus planejou, e Ele tem um plano fiel para a tua vida, e para essa igreja, e para os anônimos, e para todo mundo. Segunda lição que eu tiro com Cirineu: ao entregar-se para ajudar, para se doar, aceitando, entendendo que ele tinha que fazer aquilo, ele abriu a porta da sua casa para o evangelho entrar, meu irmão. A Bíblia diz aqui lá anos depois, 20 anos depois, não sei, não peguei cronologicamente aqui, em Romanos, Paulo escreve saudações no capítulo 16, não precisa abrir, e ele vai saudando ali uma série de pessoas que tinham igreja nas casas, que é o que nós fizemos hoje, casas que se abriram para o evangelho ser pregado, e ele começa a saudar
pessoas da sociedade, e ele diz no versículo 13: saudai Rufo, eleito do Senhor, igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Por causa do pai Cirineu, que um dia se dobrou, colocou a mão naquela cruz, o evangelho alcançou aquela família, e Paulo certamente os visitava. Paulo tinha essa mulher, não sei se aquele já era falecido, mas como mãe para mim. Rufo, eleito no Senhor, o filho do Cirineu. Aleluia. Porque um homem, obrigado André, Jesus, um homem que abre do seu caminho, que abre mão, que renuncia, Deus visita a casa dele, Deus visita os filhos. Irmão, todo o peso da cruz, todo o peso da obra de Deus será recompensado, e a tua geração será lembrada por Deus. Todo o peso da obra de Deus será recompensado na tua geração, e mais, e mais, e mais, e mais. Terceira lição com o Cirineu: para carregar a cruz, irmão, primeiro tem que se prostrar diante dela. Não estou exaltando a cruz aqui, não acho que você vai botar um crucifixo pendurado no pescoço se você é homem de Deus, esquece isso. Mas para carregar a cruz, primeiro tem que se prostrar, tem que se dobrar, tem que se converter. Aí depois levanta e pode carregar. Não tem trabalho para Deus bem feito sem conversão verdadeira. Estou falando para a igreja, estou falando para líder, para quem quer ser líder. Quando a Bíblia fala que o obreiro não pode ser neófito, é novo convertido, e eu vejo novo convertido que está vindo na igreja há 5, 10 anos e ainda é novo convertido, quer carregar a cruz, não se dobra para se converter, quer fazer a obra de Deus, quer ajudar Jesus, mas não se dobra para mudar de vida, não abre mão do seu caminho. Meu irmão, Deus está chamando e vai multiplicar ministérios, vai levantar profeta, vai vir um tempo de avivamento como nunca sobre essa igreja, vai abrir célula como nunca teve, mas tem que ser de homens e mulheres que se dobraram diante dele. Se não tem conversão, não tem serviço. Chega de líder liderar sobre pessoas com a vida que é um lixo. Governe bem a tua casa. Vá ler Timóteo, vá falar com o pastor, vai te instruir. Mas Deus vai fazer. Tem um remanescente fiel, tem um povo que está se levantando, tem um povo que está esperando e que vai botar a mão na cruz e que vai carregar, porque já se dobrou diante dela. Agora você que é fiel, você que se dobrou, bota nos ombros e carrega, porque Deus é contigo, e a tua casa será abençoada. São essas 3 lições, irmão. Muitas vezes Deus levanta um que está passando ali, pode ser eu e você, não se despreze. Se você abrir a porta, Deus vai mudar a história da tua geração. Mas se você quer fazer a obra de Deus, te prostre antes.
E assim como eu chorei lá em casa, que eu estou chorando agora, chegou nesse ponto da mensagem, o Espírito Santo me tomou em riso. E eu espero não escandalizar aqui, como eu escandalizei lá em casa. Minha esposa foi ver o que estava acontecendo, mas o Espírito Santo tirou uma comigo. Ele tem um senso de humor que eu não conhecia, porque eu cheguei nos outros dois personagens que eu tinha visto, que são os dois ladrões que estão ao lado de Jesus. Você lembra? Um à direita e um à esquerda. Jesus crucificado, havia dois ladrões que estavam ali. E eu, primeiro, algumas coisas me chamam a atenção nisso, sempre me chamou. A Bíblia não fala o nome deles. E eu também sempre tive curiosidade para saber de onde aquele que foi salvo ouviu falar de Jesus. Isso sempre foi algo que, como ele, ali na hora ele não podia simplesmente. E o Espírito Santo me respondeu isso também. E aí eu disse: qual é o nome, Espírito Santo, dos dois caras? E começamos a conversar, eu e ele. E de repente veio um pensamento: o que creu é o crente. Tá, mas não pode ser o nome dele, não pode ser crente. O que não creu é o descrente. Mas como eu chamaria eles? O crente é diferente. Então eu vou chamar ele de diferente. Não é? Crente é diferente, irmão. Se uns acham que é diferente para o quadrado, mas outros acham que é diferente para o evoluído, acha o que quiser, mas é diferente. E aí o primeiro eu chamo de diferente, e o outro, as atitudes dele me levam para um único nome, a mesma coisa. E eu ri assim, eu disse: não pode, Espírito Santo, é o diferente e a mesma coisa. Tá, mas por que o diferente e a mesma coisa? Daí comecei a conversar com ele ali, assim como eu estou conversando com você, e comecei a rir demais. Eu disse: Deus, tu é demais mesmo. Ela foi lá ver, eu disse: Deus me deu o nome dos dois caras. O nome é o diferente e a mesma coisa. Irmãos, eu queria agora começar eu não tenho coragem de passar na rua e mesma coisa, como é que tá? Mesmo pecado, continua roubando, já está do lado de Jesus, teve um encontro com ele, mas tu só quer usar Jesus para descer da cruz, né? Quer uma oportunidadezinha para ser abençoado. Mesma coisa. Viram diferente, cara. Irmão, eu já fui mesma coisa pelo menos um ano dentro da igreja aqui. Eu saía daqui, não falo para ninguém, eu saía daqui, ia ali no Portuga jogar sinuca. Estava tudo certo, porque tinham me dado, um pastor me deu uma campanha para fazer, para mim vir aqui 7 cultos, e eu vinha. Mas nós saía e você ia junto. Ou mesma coisa e a mesma coisa. Aí o pastor Olavo, o Vilmar Almeida, teu irmão, parava ali e ele orava comigo. Eu lembro como hoje. O meu nome é Franciel. Ele nunca aprendeu. Ele dizia: Senhor, abençoa o Françuel, Senhor. E me ungia. E nós ia lá para o Portuga, tomava cervejinha e ia embora. Irmão, que tinha isso de errado? Um dia o meu irmão Vinícius, ele já era o diferente. Vocês vão gravar, né? O salvo era quem? E o condenado? Isso. E o Vinícius, daí o Vinícius já era batizado, veio aqui, saímos daqui, paramos ali. Vocês lembram do bar do Portuga, aqui do lado da praça, né? Aqui. Lembra? E aí o Vinícius disse: não, o que tu vai fazer aí? Vou jogar uma sinuca. Nós vemos todo domingo, não, porque eu vinha, a campanha de 7 cultos levou 6 meses. E não, nós vamos jogar uma sinuca, comer alguma coisa depois. Não, você não pode fazer isso. Vamos, como não? Não, vocês saíram do culto agora. O pastor lá pregou, acho que aquela noite, não lembro se não tinha sido o pastor Wilson, tinha pregado sobre João 3,16. O pastor pregou e nós estávamos ali agora adorando, cantando. Sim, estava ali agora, ok? Irmão, e eu comecei a olhar nesses anos, eu vi um monte de mesma coisa também, que nem eu. Só que chegou aquele dia, o Vinícius me botou uma pedra no sapato. Daí nós não fomos. Aí os CDs de música que eu tinha assim, no tapa-sol do carro, tinha os CDs, né? Só música do mundo. Ele disse: não, essas músicas aí também não te ajudam nada na vida. Só um pouquinho. E o Vinícius começou a dizer para mim: não é proibido você ouvir essas músicas. Ele disse: mas não te edifica, você sai do culto
bota um louvor, que eu vou te dar um CD de louvor e adoração, e o Clóvis junto nessa empreitada, lembra, Clóvis? Só não ia lá jogar sinuca, mas passava na frente. Ele já era o diferente, meu líder. E aí eu fui trocando, irmão, aquele CD viraram meio a meio, e de repente já foi só coisa de diferente mesmo. Depois o Portugal eu parei de até acho que faliu ali, fechou, porque teve um monte de mesma coisa que viraram diferente. Nessa cidade tem um monte de loja de boteco que vai fechar, loja de maçonaria, de macumbaria, de espiritismo, boteco de destruição, pub de troca de casal. Meu irmão, vai fechar, porque tem um monte de mesma coisa que vão virar diferente. Deus tem um plano com essa cidade, não tem demônio que vai impedir. Se foi possível para mim, não existe para quem não é. Não me diga, meu irmão, que Deus não pode fazer na tua vida, no teu filho, na tua família, no teu esposo. Não existe. Para Deus tudo é possível. Glória a Deus. Irmãos, o condenado, irmãos, a mesma coisa, ele só queria usar Deus. Ele dizia: se tu me tira daqui. Essa semana eu conversei com uma moça, e na conversa nós fomos debatendo de política, e os jovens, muitos jovens têm formados de 20 anos para cá, eles têm uma ideologia que o colégio, a faculdade, ela tem incutido. E na nossa discussão de política, pela posição dela de política, eu fui obrigado a perguntar: você crê em Deus? Não creio. Eu imaginei, porque desse tipo aí mesmo. A favor de aborto, a favor de tudo que eu não sou a favor, mas nos respeitamos na discussão ali. E ela disse: não, não creio em Deus, mas vim aqui no culto, irmão. E eu disse: por que tu não crê? Não, porque um dia eu pedi algo para Deus que era bom, e Ele não fez. Lógico que nós estamos olhando aqui uma mentalidade que daí você pode dizer: mas é uma mentalidade muito infantil, Deus nem sempre vai fazer tudo. Sim, é uma mentalidade muito infantil, é uma mentalidade da mesma coisa. Se tu fizer, tu é Deus. Se tu me fizer descer daqui, eu creio em ti. Se tu me abençoar, porque era isso que eu vinha fazer aqui, irmãos. Eu queria uma unção ali do pastor para me libertar de um processo judicial que eu tinha. Era só o que eu queria. E essa mentalidade está cheia por aí, irmãos. Se você está aqui essa noite, Deus vai te abençoar. Sabe o que Deus vai fazer? Ele não vai fazer você descer da cruz, porque o plano dele é maior. Enquanto ele queria descer da cruz, Jesus queria levar ele ao paraíso, gente. Enquanto eu queria a libertação de um processo judicial, Deus queria abençoar toda a minha vida, toda a minha família, toda a minha casa, me fazer um pregador da palavra dele, me fazer uma testemunha na cidade, me fazer um homem de verdade, um casal, uma família de verdade, me revelar coisas grandes e ocultas que não sabia. E eu só queria descer da cruz, cara. Então queira também você se libertar desse processo, mas queira mais, queira um relacionamento com Ele, porque o diferente vai ouvir: ainda hoje eu vou fazer esse milagre na tua vida, ainda hoje você vai estar comigo, vai alcançar o máximo da minha pregação, que é o meu reino. O diferente está lá em Malaquias 3,18. Então vereis a diferença entre o que serve e o que não serve a Deus. Vai ter diferença na tua vida. Vai ter diferença na tua vida, porque quem serve a Deus tem diferença, irmão.
nessa vida e na próxima, e na continuidade, e na eterna, vida eterna. Agora, eu perguntei, aonde esse cara ouviu pregar de Jesus? Porque um disse: se tu é o Filho de Deus, me tira daqui, cara. E o outro disse: fica quieto, eu e tu estamos pagando, mas ele não fez nada. Sabe onde o Espírito Santo me levou? Lá diante de Pilatos. Essa cacaiada aí, estava tudo com Jesus lá em Pilatos. Estavam lá tudo para ser condenado. Estava Barrabás, estava o diferente, a mesma coisa, e estava Jesus. E Pilatos disse assim: me disseram que tu é o rei dos judeus. Jesus só disse uma coisa: tu o dizes. O diferente e a mesma coisa ouviram a mesma pregação, irmãos. Ouviram o mesmo silêncio de Jesus. Ouviram o mesmo testemunho de Jesus. Um resolveu crer, o outro não. O outro quis usar Jesus ainda, mas o diferente resolveu crer. Essa cidade tem ouvido o Evangelho. Muitos têm ouvido. Mais de, não sei, no mínimo, só por essa igreja, mais de 10 mil pessoas. Só por essa igreja nessa cidade. Só nas células passaram mais de 10 mil pessoas. Muitos ouviram, irmão, e quiseram continuar a mesma coisa. Qual a lição que eu aprendo com o diferente e a mesma coisa? A lição são as nossas escolhas em Cristo ou fora dele, que definem a nossa identidade, a nossa história e o nosso destino. Eu vou repetir a lição. São as nossas escolhas em Cristo ou fora dele que definem a nossa identidade. Se você é um diferente ou se você é a mesma coisa. Eu tinha uma identidade, irmãos. Ela foi mudada, ela foi transformada, porque eu escolhi crer. É uma escolha que você faz. A tua escolha, o pastor hoje trouxe isso para nós de manhã. É você que escolhe se quer ser um homem de Deus, um pastor que vai representar o reino, que vai fazer 100, ou que vai andar a 50, ou que vai andar a 10. Cada um escolhe, irmão. A nível de vida, de salvação, de transformação, a escolha está aí no teu coração. Que essa cidade escolha ser uma cidade de diferentes, de ladrões, de malandros, de prostitutas, mas que na mesma sentença com Barrabás e tudo, um escolheu crer. Se de 3, um escolher, se de 3, um escolher, aquela igreja vai caber só a metade. Se de 30 mil, 10 mil escolher, só cabe 5 lá. É possível? Eu creio que é possível. O quinto personagem que eu aprendo uma história aqui com ele, uma lição de vida com ele, é um homem chamado Nicodemos. Nicodemos era um religioso da época, um homem da alta sociedade religiosa, que foi confrontado, a sua ideologia, a sua teologia, os seus ensinos, a sua ética religiosa, tudo foi confrontado pelos ensinos, pelas atitudes de Jesus. Isso chamou a atenção de Nicodemos. Nicodemos vai até Jesus, e a Bíblia faz questão de botar o detalhe: Nicodemos vai ter com Jesus de noite, porque ele tinha medo, vergonha de se encontrar publicamente com Jesus. Jesus o recebe no andar de cima, diz a Bíblia, escuro, e começa a pregar para Nicodemos, e começa a dizer para ele que ele precisava nascer de novo, que Jesus não tinha vindo para condenar, mas para salvar, e toda aquela pregação de João 3,16, porque Deus, Nicodemos, Jesus disse para ele: Deus amou tanto o mundo, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna.
Agora, Nicodemos, tu tem um problema, tu precisa nascer de novo. Aí Nicodemos disse: mas como posso nascer de novo? Não tem como entrar no ventre da minha mãe. Jesus disse: não, tu é tão esperto, tão inteligente, homem, tu faz tantos negócios grandiosos, mulher, tu é tão intelectual, igrejinha, tu é uma cidade tão bem conceituada, e tu não entende o que é nascer da água e do Espírito. Jesus pega no intelecto, Jesus pega o negociante, Jesus pega o que acha que é e confronta com uma verdade simples. Não é pelo teu esforço, é se você crê. Você nasce da água e do Espírito, simbolizando ali a presença, a transformação, o perdão, a graça e o novo nascimento pelo batismo. Está aqui um tanque de batismo aqui embaixo, irmão. Muitos nasceram de novo, ou aqui declararam o seu novo nascimento, enterraram o velho homem nesse tanque e saíram diferente. Esse Nicodemos sumiu da Bíblia, esse que eu falei agora, de João 3,16. E ele aparece de novo no caminho do Gólgota, num caminho de dor, num momento de tristeza, numa noite, numa tarde escura, de morte, de sangue, de gritos de mãe, de criança. Sabe o que Nicodemos faz, queridos? Nicodemos vai junto com José de Arimateia, um homem rico, seguidor de Jesus, apoiador do ministério de Jesus. Nicodemos vai junto com José. Eles tiram o corpo de Jesus da cruz, embalsamaram ele e levaram até o túmulo. Nicodemos colocou a mão, Nicodemos lavou, limpou, ajudou a limpar o quê? O quê? Mais alto. O corpo de quem? Quem é o corpo de Jesus, irmãos? Quem é o corpo de Cristo? A igreja. Nicodemos representa alguém que se entrega, que cedeu a todas as suas convicções, como eu cedi, todos os seus questionamentos, todas as suas perguntas, todas as suas dúvidas. Tem gente com dúvida de Deus aqui, não tem problema. Ele diz para você essa noite: eu não te condeno, eu vim para te amar. E Nicodemos silenciosamente mostra a atitude de alguém que cuida do corpo de Jesus. Glória a Deus. Aquele que tinha vergonha agora declara publicamente, porque está aqui escrito, eu e você subimos, um homem que cuidou do corpo de Jesus. Um encontro genuíno, essa é a lição que eu aprendo. Um encontro verdadeiro com Cristo me move a cuidar do corpo dele, e quem cuida do corpo dele será lembrado, não será esquecido, não passará desapercebido. Irmão, se você teve um encontro verdadeiro com Jesus, você é chamado a cuidar do corpo dele. É a igreja, o corpo de Cristo é a igreja, não física aqui, não é cuidar aqui das paredes, melhorar, não, é a igreja que está aí, ó, é você, são pessoas lá na tua casa, abrindo teu testemunho, abrindo tua história de vida, cuidando de uma vida, um só, umzinho. Se você cuidar de você está cuidando do corpo dele, do corpo de Cristo. Irmão, tem uma palavra para você lá, o Espírito Santo falou. A irmã ali de branco, bana assim, irmã de branco, isto, levanta a mão. Jesus disse, não, você não, é de trás. Ele disse, diga para ela, que eu dou fim à guerra. Você já venceu guerras, foi Deus que deu fim. E ele diz mais, eu despedaço o arco e quebro a lança. As tuas guerras, irmão, o Senhor dá fim. Ele vai despedaçar o arco e ele vai quebrar a lança. Amém? O outro personagem que eu aprendo uma lição é o sexto, estou chegando no final. Foi o homem que emprestou o túmulo para Jesus. É esse o rico da história. Jesus não é seguido só por um bando de idiota pobre, sem estudo.
como muitos já pensaram, até hoje pensam: o cara tem que ir na igreja mesmo. Não, esse cara era milionário da época. Tem muito médico que serve a Jesus, tem muito pós-graduado que serve a Jesus, tem muito doutorado que serve a Jesus. A igreja sempre teve o maior poder da história, que é a unção de Deus, a intimidade com Deus, de levantar a mão e os demônios recuar, como eles recuaram aqui essa noite, estavam por aí, eles recuaram. A igreja tem o maior poder de Deus, de orar por um enfermo e ele ser curado, e de proclamar a salvação a um moribundo. Maior poder. Mas também tem na igreja médico, tem cientista, tem doutor, tem professor de universidade, tem rico, tem pobre. Deus não olha para as classes, mas passou o tempo, irmão, de achar que só miserável, bandido, ladrão, prostituta, quem era desprezado da sociedade, não é só esses que Jesus veio chamar. Jesus veio chamar o rico que tem depressão. Jesus veio chamar o famoso que tem seus conflitos, seus problemas, suas crises. Jesus veio e disse: todos, eu dou alívio para todos. Eu gosto de brincar, porque o pobre, nós dizemos assim: se eu pudesse comprar aquele carro, eu era feliz. A gente dá uma desculpa: se eu tivesse dinheiro para tirar 30 dias de férias, eu ia ser feliz. Irmão, o rico não pode dizer nada, porque ele não resolve o problema. Ele não pode dizer: se eu tivesse, eu faria. Todos, irmãos, todos. E aqui estava um homem, José de Arimateia. Eu aprendi algo com José também, uma lição com José, no caminho do Gólgota, porque aquilo ali foi resolvido meio que na hora, Jesus não era de Jerusalém. Jesus era homem, tá? Nesse dia aqui, nesses 33 anos, eu quero que você veja um Jesus homem, humano, que chorou, que suou, que teve dor, que teve angústia. Ele estava uma noite antes orando, ele foi angustiado, ele teve sentimento de fugir da cruz. Ele disse: Deus, se for possível, passa de mim, eu não quero, não aguento, mas eu obedeço. Um Jesus homem, um Jesus humano. Ele não tinha túmulo em Jerusalém, não tinha nem dinheiro para comprar isso, mas esse homem tinha que ser enterrado. Resolveram ali, Nicodemos devia ter acesso a esse homem, chamaram José. E eu queria perguntar para ti, se tu já emprestou algo para alguém, já emprestou um livro que não devolveram sim para ti? Todo mundo já emprestou algo que não devolveram, Você emprestaria um túmulo esperando receber de volta? É loucura isso aí. Eu viajei lá no meu quarto. O cara que empresta um túmulo, ele não espera receber de volta. Irmão, só que Deus devolve. Quem empresta para Deus não fica sem receber. Ele emprestou na sexta de manhã, resolveram ali sexta de tarde. Domingo de manhã, recebeu a chavezinha de volta. Está aqui, você pega de volta o que é teu, não precisa mais, porque aquele que estava aqui ressuscitou. Não, José, como? Nicodemos, eu não sei, ele me falou do negócio desse aí, mas eu não sei que ele não está mais lá. Ô José, pega teu túmulo de volta, vamos ver o que ele vai falar conosco por aí, porque lá ele não está mais. Meu irmão, quem empresta para Deus, recebe de volta. Quem empresta a vida para Deus, recebe abundância de vida. Ele disse: o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para dar vida e vida em abundância. Se você emprestou tua vida para Deus, Ele vai te devolver abundância de vida, abundância de alegria. Se você emprestou um momento do teu casamento para Deus, agora tem que cuidar de célula, agora tem que ir no culto, ir no retiro, as irmãs que ficaram em casa, emprestou um momento do teu casamento para Deus, fica tranquila, fica tranquilo, porque Ele devolve em abundância para você. Nunca vi Deus ficar devendo nada para ninguém. Um dia uma pessoa disse para mim: não vou fazer tanta obra de Deus, porque vou cuidar um pouco, não vou ir muito na igreja, não vou. Irmão,
Os barcos que podem ter afundado, Jesus não estava dentro deles, mas o que ele estava não afunda. Entrega a tua vida. E também para quem nos visita essa noite, entrega a tua vida. Entrega a tua vida. Você não vai perder, você vai ganhar. Imagina as pessoas indo lá olhar depois, o túmulo ficou famoso. Já era rico, certo? Começou a cobrar para ver e ganhou mais ainda. Até hoje estão indo lá olhar. Que negócio é esse aí? Então não pense que tu vai perder um churrasco, tu vai perder uma festinha, que tu vai perder, mas eu não sei esse negócio de igreja. Irmão, você não vai perder, porque com Deus é ganho. Entrega, empresta, dá para Ele, que Ele vai cuidar de ti, vai te recompensar 100 vezes mais. Ele disse, e Jesus falou, ou está errada a minha conta? Exato, 100 vezes mais eu vou te dar, aqui em igrejinha, nessa terra, e a vida eterna. Quer negócio melhor que esse? 100 vezes mais do que você entregar, e a vida eterna. Meu irmão, que Deus é esse? E o último personagem que eu vejo no caminho do Gólgota, quem você botaria aí? Quem? Botaria Jesus? Botei também. O Jesus de Nazaré, o homem humano, esse eu botei aqui. A história toda você conhece. Eu vou para as lições com Jesus. Diante de Pilatos, ele não se justifica. Sabe por quê? Quem é justo, irmão, quem está correto, ele não se explica. Não te explica se você está fazendo certo. Tua família te critica, teus amigos te condenam. Você pode perder coisas por causa de Deus, pode perder. Mas aqui dentro, quando o céu olha e você é fiel, não há o que explicar. Não te justifica. Pilatos até se incomodou, porque queria soltar ele. Ele disse, mas homem, tu não te explica, cara, tu não te defende. Tentou fazer de tudo para soltar ele. O povo escolheu Barrabás, e aí mas disseram que tu é o rei, tu o dizes. Ponto. Jesus não falou mais naquele processo todo. Temos que aprender essa lição. Se você está fiel, continua tua caminhada, teu projeto, vai adiante. Não te explica, não te justifica. Se você está errado, te retrate, não seja a mesma coisa. Segunda lição com Jesus: quando ele enfraqueceu e caiu, e não conseguiu carregar aquele pedaço de madeira, ele não hesitou em receber ajuda. Não hesitou para carregar a cruz. Ele não hesitou em se isolar e carregar o seu problema sozinho. Que loucura isso, pastor Ademir. Isso não é do Google. Irmão, por mais grande que você seja, por mais tudo que você seja, por mais poder que você tenha, se você enfraquecer, se o teu problema te cansar, não hesite em aceitar ajuda. Tem um monte de sireneu aí. Nem ele quis resolver sozinho, irmão. Ele quis ser tão humano, e mostrar que existem fraquezas, e vocês vão precisar de outros. Nós somos muito individualistas, tanto para ajudar quanto para pedir ajuda, porque vamos mostrar fraqueza. Deus está falando com gente aqui, meu irmão.
Já falou comigo, já para começar, e está falando de novo aqui. Nós queremos esconder para não mostrar a nossa fraqueza. Imagina eu mostrar minha fraqueza, vim aqui hoje, não sei se é boa a mensagem, mas estou pregando uma mensagem que para mim é boa. Agora amanhã eu vou mostrar uma fraqueza para o irmão Jeremias, meu problema, irmão Jeremias, me ajuda, cara. Não vou fazer isso, que é isso, vou manter a pose aqui, né? Não, irmão, te humilha. Jesus disse: aprenda comigo, eu sou humilde de coração, não é falso. Se você é grande, se você é forte, vai ter um momento que vai pesar, e você vai precisar de ajuda. Deixe alguém estender a mão. Vai ser bom, vai ser bom. Até os fortes caem, né? Isaías 40 diz que até os jovens, nós jovens, se cansamos também e caem. Gostou, né? Vocês também. Até nós jovens cansamos e caímos. Irmão, eu tenho 38 anos. Se eu estiver cansado, coitado de mim quando chegar um pouco mais para frente. Eu sou jovem. Se não tiver pique agora, vou ter quando? Acabou. Como é que diz a Bíblia? Se te cansa correndo com quem corre de a pé, imagina quando correr com quem vai a cavalo. Mas até esses caem, irmãos. Até os jovens caem e se cansam. Mas os que esperam no Senhor, os que confiam no Senhor, os que recebem ajuda do Senhor, que pode vir através do irmão simples, pequenininho, um sirineu da vida, sujo de barro, voltando da roça. Os que esperam no Senhor, que confiam no Senhor, serão renovados, vão se levantar, vão voar alto como a águia. Sabe como a águia voa? Ela vem, a tempestade bate e ela por cima da tempestade. A tempestade que está contra você, se você deixar, ela tem poder de te impulsionar para cima. No Senhor Jesus, só nele. Senão nós somos consumidos pela tempestade. Terceira lição com Jesus: mesmo na cruz, em momento de dor e solidão, Ele não deixou de lançar uma palavra de esperança a um moribundo que creu nele, a um ladrão pecador que estava ali do lado. Meu irmão, minha irmã, querido, querida que me assiste, em todo momento de dor, você ainda, se você está em Cristo, se você é de Cristo, tem condições de lançar uma palavra de vida. Dentro de você há vida. Você pode estar na cruz, você pode estar num momento de dor, de dificuldade, de desesperança total. Você já vai entender que Jesus estava nesse momento. E você pode ainda olhar para o lado e dizer: tem esperança para ti. Posso morrer agora. Um último suspiro. Você carrega a vida. Você carrega a vida. Você e eu carregamos vida para essa sociedade. Você pode, no momento de dificuldade, expressar uma palavra que sara e que cura alguém. Tá, mas eu? Calma. Tu tá com Deus, cara. Não te preocupa contigo, com a tua cruz. Porque Jesus deu uma lição em nós expressando essa palavra, quando Ele disse que Ele se sentiu abandonado por Deus. É a quarta lição que eu aprendo com Jesus e vou aplicar a palavra. Ele disse: Deus meu e Deus meu, por que Tu me desamparou? Você não se sente assim de vez em quando, ou é só Jesus? Ou se Ele se sentiu assim, será que nós somos maiores que Ele? Que não vamos sentir abandono de Deus? Deus se calou. Deus se calou. Deus ficou quieto. Só que o que Jesus não estava vendo ali da cruz, como homem, Jesus homem, tinha um túmulo se abrindo, 500 pessoas saindo para fora. 500, né? 500 mortos foram vistos ressuscitados, enquanto Jesus achava que Deus tinha abandonado ele. O véu do templo, que simbolizava a mudança de uma história, tinha uma cortina no templo, lá atrás só entrava o super santo, e ele se rasgou, a Bíblia diz, de alto a baixo. Irmão, quando Deus está em silêncio, Ele está trabalhando. Quando Deus está em silêncio, Ele está trabalhando a teu favor.
homem, mulher de Deus. Jesus mostra uma lição aqui para mim e para você. Terá momentos que até Deus pode parecer que te deixou sozinho. E não tenha vergonha de gritar para Ele. Seja sincero e diga: por que me abandonaste? Sinceridade com Deus. Se nós olhar Jesus, tudo que Ele era como homem também, o grande líder como homem, mas era Deus, tá? Eu quero que você veja a humanidade dele aqui. Ele não podia dizer essa frase, ele sabia que Deus não ia abandonar ele, mas a expressão de um coração dolorido, a expressão de um grito de dor, a expressão de um sentimento de solidão, pode ser uma outra tradução querendo dizer outra coisa, mas expressa. Se você está bravo com Deus, expressa, meu irmão, expressa. Mas espera só um pouquinho, irmão. Sexta de noite vira, sábado passa o dia em silêncio, domingo de manhã a pedra que te trancava vai fazer um barulho. Alguém vai te visitar e aquela pedra vai ser removida e você vai ser tirado daquilo que parecia que era abandono, pela mão poderosa de Deus. E esse Jesus, esse homem que exclamou: Senhor, tu me abandonou, Deus o deu um nome que está acima de todo nome, por todo o tempo, por toda a história, e que é o nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que Ele é o Senhor. Glória a Deus por isso. Fique de pé. Meu irmão, a lição do Gólgota, ela me diz muitas coisas. Você pegou cada uma delas aí, mas você viu que alguns personagens aqui que nós analisamos, você viu alguns que perderam alguma coisa ou não? Quem você identifica que perdeu? Barrabás pode ter perdido, não conta da conversão dele. E a mesma coisa perderam, irmãos. O que eles têm em comum? E se você tem esse sinal que você é assim como eu vou falar agora, grita por Deus essa noite, grita por um diferente essa noite. O que eles têm em comum, os dois personagens que perderam tudo isso? Eles não querem saber do reino de Deus. Eles não quiseram saber do reino de Deus. Apenas, se possível, usar Jesus para sair da cadeia. Segura agora um pouquinho. Agora te seguro só um pouquinho, obrigado. Eles quiseram usar Jesus para sair da cadeia e para resolver o problema, que era a cruz. Se você, meu irmão, tem esse sinal na tua vida, que tu não quer nada com o reino de Deus, tu pode ser uma mesma coisa, um Barrabás. É forte o que eu estou dizendo aqui. Você está do lado de Cristo, com toda a oportunidade para ser salvo, para ser transformado, mas não quer nada com o reino dele. Você quer uma solução momentânea. E se você vir aqui na igreja e nós orar, Deus vai dar essa solução momentânea. Soltou Barrabás. Deus vai fazer milagres, continua fazendo. E você vai embora e não quer nada com o reino de Deus. É muita perda, irmão, é muita perda de oportunidade. Os demais, todos receberam recompensas, aqui e na vida eterna, eu já falei. Jesus mesmo mostrou que o domingo de manhã chegou. Minha última mensagem aqui foi que tudo passa, tudo tem o seu tempo, e que isso também vai passar na tua vida, e que um dia a história muda. E hoje eu estou trazendo para você que há uma escolha no caminho do Gólgota. Há lições que nós aprendemos e há escolhas que nós temos que fazer, para que esse domingo se abra sobre mim e clareie, e Deus
me tire desse túmulo, mas eu estou envolvido com o reino dele. Jesus estava envolvido com o reino, os outros estavam envolvidos com o reino de Deus. Jesus quer fazer de você um diferente. Você quer aceitá-lo?